Boa noite, povo de Deus. Estamos aqui novamente para poder falar um pouquinho desse livro, esse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Hoje vou estar falando sobre o livro de Miqueias, um pequeno trecho do livro de Miqueias, que está no Miqueias capítulo 4, algo que realmente me chamou muita atenção, que é o anúncio para o nosso chamado, né? Um anúncio e um alerta ao mesmo tempo, que está no Miqueias capítulo 4. Do versículo 1 ao 13, vamos ver rapidinho esse versículo onde diz assim a palavra do Senhor. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido em cima dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheavam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Dos que cocheavam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, e o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como que está para dar à luz? Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos seus inimigos. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, que dizem: seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes à ira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro os teus chifres e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Esse capítulo 4 do livro de Miqueias, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, eu diria que do 1 ao 7, é um prenúncio, né, que vai ser chamado os gentios, que nós somos chamados a fazer parte do povo de Deus. Essa primeira parte foi esse alerta para nós, os gentios, que éramos considerados gentios, né? Hoje é o Israel espiritual de Deus. E a segunda parte é diretamente sobre o povo de Israel, porque realmente esse profeta, ele era um profeta que também falou das vindas de Cristo. Se a gente olhar logo depois, foi ele que falou que de Belém, né, que de Belém Efrata viria o Salvador. E os reis magos acabaram se guiando através desse livro para chegar ao nascimento, né, do rei, do Cristo, de Deus, que é o Senhor Jesus. Então esse é um livro muito importante. Esse livro de Miqueias é muito importante para todo entendimento. Esse é um prenúncio do chamamento dos gentios, que é para a nossa era,
e também para a situação final, a partir do versículo 8, a situação final que o povo de Israel vai passar por perseguições, por tribulações, mas será colocado as nações debaixo dos seus pés. Muitos se levantarão. Esse é um livro que nos alerta, esse capítulo nos alerta principalmente para a situação atual, onde Israel está sendo odiado, onde nações estão realmente não tolerando mais o povo de Israel, digo Israel mesmo, lá o país de Israel, mas vai haver um grande derramado poder de Deus nessa nação, e eles também pisarão muitas nações, porque é o que está sendo escrito, é o que está escrito aqui no finalzinho, que levanta-te, debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro teu chifre, e bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Se a gente parar um pouquinho para ver sobre esse livro de Miqueias, no 4:3 diz assim: ele julgará entre muitos povos, e corrigirá nações poderosas e longínquas. E esses converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará contra a outra. Isso é o que vai acontecer com o povo que for convertido a Cristo. E em Joel 3:10 está algo justamente o contrário disso, que já é algo para o povo de Israel. Nós não levantaremos, nós converteremos, né, nossas espadas em arados, em relhas de arados e nossas lanças em podadeiras. Mas para o povo de Israel, em Joel 3:10 está escrito assim: forjai a espada das vossas enxadas e lança dos vossas foices, e diga ao fraco, eu sou forte. Para o povo de Israel será justamente o contrário. Enquanto nós converteremos as espadas em relhas de arados, eles serão justamente o contrário. Ele forjará a espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Isso é uma tradução NVI, né? E ainda diz assim ao fraco: diga ao fraco, eu sou forte. Se a gente olhar esse mesmo capítulo, há uma parte que é para os gentios e uma parte que é para o povo de Israel. Enquanto nós teremos descanso, que é o gentio que se converteu, que é a igreja, nós teremos descanso nas nossas batalhas, o povo de Israel vai batalhar como nunca e, na realidade, vai vencer todas as guerras. No capítulo 4, versículo 4, é assim: mas assenta-se cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, e não haverá quem nos espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse. Isso para nós gentios. E se a gente olhar no livro de Zacarias 4, tá assim, final do 8 e o 10 está assim. No final do versículo 8 assim: eis que farei vir o meu servo, o renovo. Ele estava falando, Zacarias estava falando sobre o sacerdote, Josué, né? Mas no meio da fala dele, dessa profecia dele, veio assim, no finalzinho do capítulo 8. Eis que farei vir o meu servo, o renovo. Quem é o servo, o renovo? Jesus. E ele diz assim: naqueles dias, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará seu companheiro para debaixo da sua videira e para debaixo da sua figueira. Era um alerta que viria desse versículo 4 de Miqueias, também confirmando no versículo 4 de Zacarias. E Miqueias 4:10, que diz assim, já falando do povo de Sião, do povo de Israel, algo que é muito interessante, onde diz assim: sobre dores, esforça-te, ó filha de Sião, como que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, será libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos.
E interessante que no Apocalipse 12, 1 e 2 diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Isso no versículo 1 do capítulo 12. E no versículo 2 está assim: E está grávida e com dores de parto, e grita com ânsia de dar à luz. Só aproveitando um gancho rapidinho aqui, porque que eu coloquei essa parte aqui, porque muita gente confunde no capítulo 12 quem é essa mulher. Os evangélicos até acham que essa mulher é a igreja, os católicos acham que essa mulher é Maria, mas na realidade, essa mulher do capítulo 12 é o povo de Israel. Fica aqui no versículo, fica bem mostrando aqui no versículo 10, né, de Miqueias, falando dela que ela sofre, porque diz assim, sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como aqui estás para dar à luz. Era um alerta das dores que estava para dar à luz. E esse mesmo contexto foi falado no versículo 2 do capítulo 12 no capítulo 12, versículo 2, capítulo 12 de Apocalipse. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Foi quando o dragão perseguiu a mulher. Né? O dragão, a antiga serpente, Satanás, como está bem dito lá, está bem mostrado, só que a mulher era o povo de Israel. Bom, mas voltando para o livro de Miqueias, esse livro tem sido um alerta para os finais. Nós estamos na reta final dos tempos, acredito muito nisso. Estamos passando por uma transformação muito grande no mundo, onde realmente é necessário cada vez mais a presença de Deus, porque está cada vez pior a situação do mundo. E não podemos esperar nada diferente, não podemos querer que seja diferente. Mas há uma promessa de um ajuntamento de um povo para o Senhor, que é esse povo que aceita viver da Bíblia, que tem Jesus, que crê que Jesus realmente se entregou por nós, que crê que ele morreu para nos salvar. Ficou essa crença deixada na Bíblia e esse alerta para nós. Então isso veio de encontro ao nosso coração. O Espírito Santo testifica no nosso espírito sobre isso. A Bíblia inteira, para quem tem o hábito de ler a Bíblia, vai ver que isso é dessa forma, que realmente esse povo chamado para Cristo somos nós hoje, a igreja. Nós temos um papel fundamental, que é de sacerdócio santo. E o que o sacerdote faz? O sacerdote ensina e fala daquele que é de vir. Né? O sacerdote, ele é alguém escolhido para falar. Então, nós somos um sacerdócio santo, sacerdócio real hoje. A igreja tem esse papel de estar falando desse que virá, que já veio e que ainda retornará. O povo de Israel ainda passará por um grande aperto, que é o povo escolhido, mas também tem uma grande promessa de colheita no povo de Israel. E nós não podemos esquecer disso. Por isso a situação, por isso tanta gente atacando Israel. Israel é um país minúsculo, mas que vai ser capaz de se defender, porque ele está com aquele que é o rei dos exércitos, né? Que é o rei dos reis. Vai ser cada vez mais odiado. Nós seremos também automaticamente odiados, porque defendemos aquilo que o Israel também defende, porque os ensinamentos do Senhor, viver de acordo com os princípios da Bíblia. O Israel acredita no Velho Testamento, mas vive isso. Nós já acreditamos no Velho, que foi prenúncio do Novo, e vivemos o Novo. Nós acreditamos no Velho Testamento, nós não duvidamos dele. Porém, a igreja vive o Novo Testamento, a nova aliança, a aliança feita pelo sangue de uma pessoa justa, de Jesus Cristo. Esse livro, ele abre os olhos da gente. A Bíblia, quem vive a Bíblia vai se chegar a Deus. Quem estuda a Bíblia, quem lê a Bíblia, quem pratica o que está na Bíblia, ele automaticamente vai se chegar a Deus. Porque existe a necessidade de cumprir o que está aqui, o que está falado, o que ainda está por vir. Jesus veio, salvou um povo, escolheu um povo, a igreja, vai buscar esse povo novamente, mas ele ainda tem uma promessa enorme para o povo de Israel. Nós vamos passar muitas coisas nessa nossa geração e temos a obrigação de ensinar muita gente, o povo que está perdido. Esse pessoal que vive hoje sem rumo na vida,
Esse é o papel da igreja, ensinar os caminhos de Deus. E quem é o caminho de Deus? É Cristo. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, qual é o caminho de Deus? Nós temos que ensinar Cristo, mas não aceita-se esse caminho, porque esse caminho briga justamente contra a carne. Ele falou que o caminho é estreito, porque, na realidade, na maioria das vezes, ele vai contra a nossa vontade quando nós não estamos de acordo com a vontade de Deus. Mas foi um videozinho rápido só para um alerta. Existe um chamamento, como nós somos chamados, muitos ainda serão chamados. O povo de Israel tem uma promessa, Deus não retorna atrás das promessas dele, irá se cumprir. Quer pessoas discutem que assim é assado, as promessas de Deus irá se cumprir. Como cumpre nas nossas vidas atualmente, cumprirá nos novos cristãos chamados, se Jesus não voltar hoje ou amanhã, e cumprirá também no povo de Israel. Então aproveita, abre o seu coração para Cristo. Abra o seu coração, deixa Deus entrar. A gente não entende, a gente apenas aceita. Alguns vão, pela graça de Deus, buscar mais e mais entendimento que vem do alto, sabedoria vem do alto. Mas deixe Jesus entrar, faça esse convite. Jesus ele não entra à força, ele pede permissão. E eu vou estar fazendo uma oração hoje rapidinha. E se você realmente está ouvindo esse vídeo, se você está ouvindo esse vídeo, assistindo automaticamente esse vídeo, né? Vou estar fazendo uma oração, um apelo para você. A oração é para que você consiga, por um momento, sentir a presença de Cristo na sua vida. E o apelo é: viva a Bíblia. Viva para o Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu vou orar com essas pessoas que vão assistir esse vídeo. Eu não sei onde isso vai tocar, Pai. Existem tantos problemas nesse mundo, mas o Senhor é a solução. Eu apenas peço que o Senhor mostre as pessoas que estão ouvindo nesse momento. Mostre quem é o caminho. Mostre o que é a verdade, não o engano. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que as famílias desse canal, as famílias dessa cidade onde eu estou, as famílias do local onde eu trabalho sejam plenamente abençoadas no nome do Senhor Jesus. Pai, as famílias a qual eu convivo com elas e aquelas que ainda vou conviver. Eu te peço que traga paz, que traga sossego, Pai. Eu te peço que traga discernimento daquilo que é da sua vontade. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu lanço bênção sobre essas famílias, para que não haja mais discórdias, Pai, discussão, drogas, Pai, coisas que vão atrapalhar o convívio em família. Pai, eu oro pelas famílias do Brasil, famílias que hoje estão se dilacerando, Pai, por conceitos errôneos, conceitos errados contra a sua vontade. Eu oro para que haja paz no nosso país. Eu oro para que haja paz, Pai, e edificação no coração das pessoas. Oro pelas nossas lideranças, Pai, políticas, pelas nossas lideranças intelectuais, Pai, e pelas nossas lideranças, Pai, espirituais. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço que abençoe a todos, Pai. Amém, Senhor.